Olá, boa tarde. Terça-feira, dia 30 de janeiro de 2018. Confira os destaques de hoje do Câmara Notícia. Vereador Carmo Luiz protocola projeto de lei que proíbe a utilização de câmeras de segurança para aplicar multas de trânsito. ONG do bairro Parque Via Norte oferece cursos gratuitos para jovens e adolescentes. Psicóloga do CEPAT Campinas dá dicas para a elaboração do currículo. E no esporte, conheça a modalidade levantamento de peso olímpico. Um projeto de lei do vereador Carmo Luiz quer acabar com a aplicação de multas de trânsito por infrações flagradas com o auxílio de câmeras de monitoramento da Sincamp. Um projeto de lei protocolado na Câmara prevê a proibição de aplicação de multas de trânsito por meio de videomonitoramento em Campinas. A proposta ainda precisa passar pela análise dos parlamentares da Casa antes de se tornar lei, mas, para o autor do projeto, o vereador Carmo Luiz, se sancionada, a lei servirá para proteger a população. Nós sabemos que a tecnologia tem avançado, os métodos de captação de vídeos, de monitoramento são muito importantes para a segurança da cidade, para que haja toda uma segurança social, mas usar o monitoramento para começar a multar, para nós é inadmissível. Então nós acreditamos que seja necessário uma revisão, por isso apresentamos este projeto. A INDEC se baseia em duas resoluções do Conselho Nacional de Trânsito que permitem que os órgãos fiscalizatórios punam motoristas que cometam infrações de trânsito usando as câmeras de segurança. Aqui em Campinas são 15 espiões eletrônicos que observam tudo que está em sua volta. E é justamente por observar tudo que o vereador considera estar errado. A tecnologia vem acrescentando muito à sociedade, só que de uma forma ou de outra o vídeo monitoramento atinge de forma direta a intimidade e a privacidade do ser humano. Não é possível nós, como sociedade, aceitarmos que de passo em passo essa intimidade e essa privacidade seja atingida. Antes de iniciar para valer a fiscalização por câmeras, a INDEC fez um período de testes. Em 90 dias, flagrou 527 infrações de trânsito, como estacionamento irregular, conversões proibidas e uso de faixa exclusiva, entre outras, mas não multou ninguém. As cobranças tiveram início em novembro, mas ainda não há um balanço de quantos motoristas já foram autuados pelo uso das imagens. Para o parlamentar, a autarquia tem ferramentas e meios suficientes para educar os motoristas, sem extrapolar a liberdade de cada um. Nós não concordamos porque ele fere princípios humanos e nós não podemos aceitar que quando fira-se princípios humanos, nós simplesmente deixemos passar. Nós entendemos a importância do projeto todo dele, mas nesse momento nós não podemos concordar. A INDEC informa em nota que busca constantemente a redução do número de mortes e de acidentes no município de Campinas e que a fiscalização com o auxílio das câmeras de segurança é mais uma ferramenta neste sentido e que vai continuar utilizando os aparelhos. Além disso, segundo a autarquia, é dever de todo motorista respeitar as leis de trânsito em qualquer circunstância, sendo observado por um agente, por uma câmera ou mesmo sem a fiscalização presencial. A ONG Ação Forte, que fica na região norte de Campinas, está com vagas abertas para os cursos Jovens Empresários e Protagonismo Juvenil. As inscrições vão até esta quinta-feira, dia 1º de fevereiro. De acordo com o CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, mais de 260 mil trabalhadores jovens entraram no mercado em 2017. Em um momento cada vez mais competitivo, uma das maneiras de se destacar para conquistar o primeiro emprego é a capacitação profissional. Essa oportunidade é oferecida pela ONG Ação Forte, que desenvolve projetos de educação para o trabalho, formação cidadã e geração de renda. A entidade está com inscrições abertas até esta quinta-feira para 2 cursos. Atualmente nós estamos com as inscrições abertas para o programa Jovem Empresários, que são para adolescentes de 16 a 18 anos, e para o Protagonismo Juvenil para adolescentes de 14 e 15 anos. Esses 2 cursos são gratuitos, os adolescentes eles vão começar agora em março e vão até dezembro conosco. A proposta é dar um enfoque diferente a cada curso oferecido pela entidade. No Protagonismo Juvenil, o adolescente vai ter aula
aulas de cidadania, de inglês, de espanhol, de informática. E os jovens empresários, ele começa a trabalhar um pouquinho a questão da qualificação do mercado de trabalho. Então, preparar o jovem para a busca do primeiro emprego. As aulas têm duração de 10 meses e acontecem de segunda a sexta no período da tarde. Pode fazer a inscrição através do telefone 3245-2451, pelo nosso site www.açãoforte.org.br ou vir até a Ação Forte, que fica na Rua Benedita Arruda Prado, número 111, no Parque Via Norte. Após as inscrições, os jovens passam por um processo de seleção. O curso é totalmente gratuito e não precisa trazer documento nessa etapa, né? Só realmente passar os dados por telefone ou pelo site ou vir pessoalmente. E daí, como o número de vagas é sempre menor do que o número de inscritos, a gente faz uma entrevista, um processo para conhecer os inscritos, e daí nesse momento sim é que vai ser necessário os documentos para formar a turma de 2018. Atenção motoristas, hein? A pedido da Sanasa para a ligação de uma subadutora de água, a INDEC bloqueou totalmente o tráfego de veículos em um trecho da Avenida Rui Rodrigues, no Jardim Ieda, na Rua Doutora Joana Zanaga, Aboim Gomes. Os trabalhos acontecem das 8h30 da manhã até as 4 horas da tarde, até o dia 1º de fevereiro. Fora do horário de trabalho, a via é liberada, mas atenção motoristas que passam por este trecho, porque tem obras na Avenida Rui Rodrigues. O currículo é a primeira etapa em uma seleção de emprego. A elaboração correta é fundamental para o candidato se destacar. Nós separamos algumas dicas de uma especialista do Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas. Uma questão importante no currículo, né? Quando a pessoa tem a possibilidade de fazer um currículo para cada objetivo, né? Colocar esse tópico que é muito importante, né? Ou área de atuação, no objetivo nada mais é do que essa área de atuação, né? Pode ser mais de uma, né? É importante que seja no mesmo segmento, na mesma área, mas quando a pessoa às vezes não tem a possibilidade de imprimir um currículo para cada objetivo, né? Então ela pelo menos coloque essas áreas ou então esses cargos que ela tem a pretensão, mesmo que sejam diferentes, mas é importante que a pessoa coloque um objetivo, que as informações estejam claras, né? E importante também descrever as atividades que ela desempenhava, né, nas empresas que ela trabalhou, o que ela fazia exatamente naquele cargo, porque hoje em dia tem muita gente que trabalha, né, foi contratada por uma função, mas acaba desempenhando algumas outras tarefas que também são importantes. Então, colocar isso no currículo ajuda já o selecionador a ver exatamente com que tipo de experiência que ele tem, né? Vai ajudar bastante na hora de ser chamado. Hora de falar sobre o tempo, porque finalmente teremos uma mudança. A terça-feira ainda permanece instável, com chuva a qualquer hora do dia, temperatura cai um pouco, não passa dos 27 graus. Amanhã sim, hein, a mudança. O sol finalmente deve aparecer com força, as nuvens ainda permanecem, mas não deve chover, hein? Quarta-feira sem previsão de chuva, mínima de 20 graus, máxima de 29. Hora de falar sobre emprego. O CEPAT Campinas está com 91 vagas disponíveis. Confira todas agora. Há vagas para ajudante de cabista, ajudante de reparador em telecomunicações, auxiliar de costura, auxiliar de cozinha, auxiliar de estoque para a loja de autopeças, auxiliar mecânico de ar-condicionado, barman, bordador à máquina, chefe de cozinha, costureira de máquinas industriais com experiência em máquina overlock, reta, galoneira, travete, costureira em geral, cozinheiro geral, cumim, empregada doméstica com disponibilidade para morar no local, garçom, motorista de caminhão pesado, operador CNC, operador de motosserra, peixeiro, recepcionista para restaurante, subgerente de restaurante, técnico em atendimento e vendas com experiência em vendas de equipamentos para a área de jardinagem, tratorista operador de roçadeira e vendedor de comércio varejista com CNH-D. Agora vamos às vagas específicas para as pessoas com deficiência.
auxiliar de apoio de logística, operador de linha de montagem de aparelhos eletrônicos, operador de máquina misturadeira para tratamentos químicos e afins. Para concorrer a uma das vagas, é necessário o comparecimento do candidato em uma das unidades para análise de perfil e cadastro com a seguinte documentação: RG, CPF, carteira de trabalho e número do PIS. O CEPAT fica na Unidade Centro, na Avenida Campos Sales, número 427, na Unidade Ouro Verde, na Rua Armando Frederico Renganeschi, 197, no Jardim Cristina. E a Unidade Campo Grande fica na Rua Manuel Machado Pereira, número 902. O horário de funcionamento é das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde. Terça-feira, você já sabe, é dia do quadro Olha o Esporte Aí. E hoje nós vamos conhecer a modalidade levantamento de peso, esporte olímpico e que está auxiliando os atletas do CrossFit. Olha só. Olá, o Olha o Esporte Aí desta semana vai falar sobre uma modalidade que existe há mais de 2000 anos. Está nos Jogos Olímpicos desde Atenas em 1896. É necessário ter força. A partir de agora, conheça um levantamento de peso. O Marcos Costa é treinador e membro do Comitê Olímpico do Brasil. E quais são as regras do levantamento de peso em uma competição? Bom, a gente tem 3 regras básicas, na verdade. A primeira é o competidor, ele tem 3 pedidas, né, para ele poder subir na plataforma e estar fazendo os 2 movimentos, que é o arranco, que seria o snatch em inglês, e o arremesso, que seria o clean jerk, que é dividido em 2 fases. A outra é, dependendo do movimento, ele tem que entrar embaixo da barra com os cotovelos estendidos e depois subir essa barra, que seria a terceira, que é manter ela alguns segundos, em torno de 5 segundos, fixando esse peso acima da cabeça, mostrando para os juízes que ele conseguiu dominar esse movimento e com a carga pedida. O levantamento de peso, ele tem 2 momentos, né? O arranque e o levantamento. Como é que funciona? Os pesos, eles se somam? Como é que a gente tem um vencedor? Bom, pode ser tanto por um movimento pelo arranco, ou quanto também pode ser pelo arremesso. Você pode ganhar em ambas, mas o que importa na competição é a totalização dos pesos. Então, tanto do arranque quanto do arremesso. E aí, na competição, se soma isso e vê quem levantou mais peso. Capacidade de coordenação motora é muito exigida. Questão também de potência, né, que seria força mais velocidade. Então, isso aí requer também do atleta. E ele é chamado de esporte para todos os esportes, levantamento de peso, justamente porque ele consegue desenvolver essas capacidades para as outras modalidades. Trabalha a questão também muito de estabilidade, equilíbrio, e fortalece toda a questão da musculatura no corpo como um todo, principalmente da região do core, que a gente chama, né, que seria a região do centro do corpo, mas ela trabalha também paravertebrais, ele trabalha o corpo como um todo, glúteos, cintura pélvica, ele é um movimento completo. Esporte de alto rendimento, a gente sabe que o atleta treina todos os dias. Levantamento de peso, por causa do esforço, também treina-se todo dia? Você treina todo dia. Por exemplo, eu estudei na Bulgária e na Rússia, em torno de 8 a 12 horas de treino, num período de base são 6.000 movimentos. Então, tem estudos que comprovam que para você se tornar expert num movimento, você precisa de 10.000 horas de treino. E o levantamento olímpico não é um movimento só. São vários movimentos conectados num outro, por isso ele é tão difícil. No CrossFit, o LPO, o levantamento de peso olímpico, ele está presente como um dos requisitos para você praticar aí o CrossFit, como os ginásticos, como os outros movimentos mais de corrida, enfim. O LPO ele vai ajudar principalmente na melhora do condicionamento geral dele na questão de força. Quando você se torna mais forte, você se torna mais econômico, então você gasta menos energia para fazer um movimento. Apesar de o levantamento olímpico existir há 2.000 anos aí praticamente, ele tem sido popularizado através do CrossFit, isso é bem bacana, aqui no Brasil.
né? Há 10 anos atrás, ou um pouco ou mais, e a gente não ouvia falar de praticantes de levantamento olímpico, a não ser nos redutos específicos de treinamento de levantamento olímpico, de peso olímpico. Agora, nos boxes de CrossFit, isso aí tem que ser resgatado, o que lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, no leste europeu principalmente, isso é comum, a prática de ginástica olímpica, de levantamento olímpico e de atletismo, que é a base para todos os esportes. Modalidade muito interessante e também com muitas nomenclaturas: halterofilismo, levantamento de peso ou levantamento olímpico. Um esporte antigo, praticado em todo o mundo, mas que no Brasil agora que está evoluindo, então boa sorte aos atletas da modalidade. Olha só, neste fim de semana, no dia 4 de fevereiro, acontece a primeira etapa da Taça São Paulo de Mountain Bike XCO, que é o Cross Country Olímpico, evento que acontece das 8 horas da manhã às 2 horas da tarde no Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim. São provas de bicicleta em que a organização monta dentro de trilhas do parque. Esta é a etapa Campinas e já estão inscritos 250 atletas de 40 cidades do estado de São Paulo, de Minas Gerais e também do Rio de Janeiro, hein? Evento de alto nível aqui na cidade, domingo a partir das 8 horas da manhã, de graça. E ontem tivemos o encerramento da 4ª rodada do Campeonato Paulista. O Red Bull Brasil, jogando no Moisés Lucarelli, sofreu, lutou bastante e no finalzinho conquistou a vitória 2-1 para cima do Linense. Todos os gols no segundo tempo. David abriu o placar para os campineiros, Marcão empatou para o Linense e aos 45 minutos Edmilson, debaixo de uma forte chuva, fechou a conta. No lado esportivo, saldo positivo para a cidade. Guarani, Ponte Preta e Red Bull Brasil venceram na rodada. Essa edição fica por aqui, a gente se vê amanhã 12h30. Tchau, tchau!